Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar florzinhas do campo, mas num potinho transparente. E a palavra de hoje está no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Certeza que ele tá lá, viu? Agora nós vamos começar pelo vasinho transparente. Eu vou usar o clareador, um pincel número 6 com cerda, porque eu vou colocar clareador nele inteiro. O clareador, ele tem a mesma consistência de uma tinta normal. Então, ele vai secar na mesma proporção de tempo. Você deve colocar e trabalhar outra cor por cima bem rapidinho. Porque senão ele seca e daí você tem que passar mais e daí vai ficando duro. E não fica muito legal. Então, se você quiser, aqui você pode usar o diluente também. O que o clareador faz? Primeiro, ele retarda um pouquinho a secagem. E ele dilui os pigmentos da tinta que vem assim, ó, no potinho, a outra tinta que tem pigmento. E ele deixa eles um pouquinho mais suaves, digamos assim. Passei tudo, principalmente na borda, um pouquinho para fora, tá? Primeiro, peguei o pratinho e um pincel aparado, número 6 também, mas só que ele tá bem durinho. E eu vou começar com o cinza chumbo, só um pouquinho de tinta aqui, ó, fazendo um sombreadinho. Eu não vou chegar embaixo. Apesar de que meu grafite aqui já fez uma linha tremenda. Agora eu vou fazer aqui, ó, em cima dessas linhas, bem certinho em cima. Esse vai ser bem fácil, tá? Prometo. Mais um pouquinho do cinza. Tá vendo essa área aqui, ó? Eu vou fazer uma sombra aqui. Uma sombra assim, redonda. Mais um pouquinho de tinta. Aqui eu tenho duas linhas, é onde eu vou colocar o brilho. Então, eu vou subir com essa sombra um pouquinho, assim, em cima desse brilho, ó. Bem de leve. E vou fazer do lado de cá também uma sombra. Agora, um pouquinho mais forte. Coloco ali na linha de fora e venho trazendo pra dentro, sujando. Aqui a minha sombra aqui ficou meio manchada, então eu vou crescer um pouquinho pro lado. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho a linha da elipse. Eu vou passar em cima da linha um pouquinho do cinza e vou esfumaçar para trás, para cima, mas não assim. Vou fazendo nesse sentido, ó. Aqui eu não cheguei até embaixo, né? Acho que eu vou chegar também. Depois a gente põe um reflexo branquinho ali por cima. Eu risquei a mão livre aqui, então esse meu copo tá um pouquinho torto. Mas no seu risco vai certinho, tá? Então siga o risco que você não vai ter problema.
Aqui embaixo, ligeiramente achatadinho. Isso. Lavando o pincel, bem lavadinho. Agora eu vou pegar uma pincelada do branco. Tiro o excesso aqui também. E eu vou começar fazendo essa parte aqui, ó. Eu vou colocar o branco nessa área onde não tem tinta nenhuma, mais forte. À medida que vai chegando ali no sombreado, vai ficando mais leve. Aqui eu tenho uma sombra, né? Pode pôr o branco aqui também, assim, ó, um pouco mais de leve. Vem trazendo em volta, vai ficar uma mancha, mas uma mancha assim, ó, mais discreta. Desse lado a gente vai trabalhar do mesmo jeito daquele. Você vem, ó, tenho pouquíssima tinta aqui, ó, no meu pincel. Aí eu venho trabalhando assim, eu não vou fazer uma linha aqui. Eu só vou esfumaçando esse branco, fazendo ele sumir aqui. Se a sua mancha ficou manchadinha, manchadinha é legal. Se ficou assim meio, pega um pouquinho mais do cinza e pode voltar. Vou pegar um pouquinho mais do cinza, eu nem tô lavando meu pincel, viu? E essa área aqui, ó, eu vou colocar um pouco do cinza, assim, atravessado. Eu não vou preencher tudo. Eu vou colocar mesmo mais aqui, ó, no meio e venho limpando o pincel pra cima e pra baixo. Mas eu não tô chegando na borda aqui, ó. Aqui é tecido, ó, esse branco que você tá vendo. No meio, aí subo com o pincel, desço com o pincel. Mas você percebeu, né? Ficou na horizontal essa mancha. Não vou lavar meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco e agora eu vou passar ali atrás, ó. O pincel nem tava limpo, ele tava sujinho de cinza, então aquele branco lá não vai ficar também um branco muito forte, ele vai ficar ligeiramente apagado. Agora eu lavo meu pincel. E eu vou fazer aqui embaixo com um pouquinho do cinza. Olha a linha aqui, ó. Ela vem aqui e essa linha vem aqui. Essa linha vai ser um branco, um reflexo. Então eu vou escurecer um pouquinho aqui pro lado e um pouquinho aqui para aquele lado. Essa linha tem que chegar aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul hortênsia, vou colocar no pratinho. Você pode usar um outro azul também, tá? Um azul claro, qualquer azul clarinho que você tiver. E eu vou fazer aqui, ó, assim, de leve, uma manchinha. E essa manchinha vai descer aqui e vai descer aqui. Pouquinho, mas vai. Essa manchinha também vai aparecer ali, ó. Só desse lado, não vou colocar inteiro. Ó. Lavo meu pincel bem lavadinho. Pego um pouquinho do branco e agora eu vou colocar o branco aqui e aqui. Viu que aqui não tinha tinta, né? A gente ainda não tinha colocado. Aqui, aqui. E já vou colocar aqui também e aqui também. O espaço que a gente deixou. Me incomoda esse pedaço aqui sem nada de tinta, então eu vou pôr um pouquinho do branco aqui também. Então, o de baixo vai ter 3 reflexos. O de cima só 2. Agora nós vamos fazer aquilo que tá dentro
dentro do vidro, dentro da água. Peguei um pincel, 2, daquele bem acabadinho, que daqui a pouco vou ter que jogar fora, de tão pequenininho que tá. Mas é uma maravilha para fazer esse tipo de coisa. Verde pinheiro, só um pouquinho de tinta nesse pincel. Você pode até fazer com pincel 0 isso aqui, tá? Não tem problema não, pode fazer com 0. Essa parte aqui, ó, é o cabinho da flor. Aquela florzinha do campo. Isso aqui tá por cima dos cabinhos. Aqui é transparente, então a gente tá enxergando os cabinhos. A gente precisa fazer agora, antes de fazer a parte de cima. Ó, vem até aqui, aí só vou passar aqui em cima para mostrar para você que tem que deixar esse pedaço. Aqui é reflexo, não é cabinho. Isso daqui é cabinho, ó. Cabinho da flor que eu não devia estar fazendo, mas eu tô preenchendo. Aí. Agora, essa parte aqui dentro da água, ela tem que ficar um pouquinho mais clara. Inclusive, às vezes dá até uma refração. Você coloca o cabinho lá dentro da água, ao invés de aparecer aqui, ela aparece ali um pouquinho pro lado. Eu não vou fazer com refração, eu vou colocar aqui. Só que olha a quantidade de tinta. É muito pouca. Eu vou fazer essa folha aqui. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou colocar no centro, com o risquinho para fora, fazendo a ranhura da sombra, do lado que eu coloquei o risquinho, né? E aqui do outro lado, um pouquinho também. Sobraram 2 pedaços. Nesses pedaços, eu vou colocar um pouquinho do amarelo canário. Ó, cada metade da folha vai ficar com uma luz e uma sombra. Aí, feito isso, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Eu coloco a tinta em cima do amarelo e puxo, deixando essa ranhura. Depois eu coloco lá em cima, também em cima do amarelo, e puxo, fazendo a ranhura, deixando assim, ó, bem riscado. Depois eu pego o meu pincel 0, o verde pinheiro, e eu vou fazer mais ranhuras. Eu vou acentuar a cor. O verde grama, ele é mais clarinho. E vou fazer também aqueles detalhes que eu gosto de fazer, como um contorno, meio contorno. Isso. Eu vou adiantar as folhas, porque eu vou fazer todas elas nesse mesmo esquema. Olha, fiz as folhas menores eu só deixei um pouco mais clarinhas e fiz o acabamento em volta com o verde grama, não com verde pinheiro. Preste atenção nessa folha aqui. Eu coloquei luz, sombra, e esse pedaço coloquei luz de novo, porque ela tá por cima daquela. As gavinhas, esses risquinhos, eu fiz com o pincel 0 e com o verde pinheiro. Eu fiz direto no tecido, você pode fazer assim. Coloque um pouquinho de tinta no pratinho, pegue uma pincelada de água, aqui caiu uma gotinha de água. Não pode ser muito, porque senão vai crescer no teu tecido, não vai ficar uma linha. Aí você pega com o pincel 0 essa misturinha, que tá um pouco mais líquida, e vem colocando. Ó, não é uma linha assim, eu não fiz isso. Eu fui colocando a tinta, ele vai saindo assim, o meio irregular, grossinho no lugar, mais fino no outro lugar. E é assim mesmo que eu quero fazer
porque essas gavinhas são assim na realidade. Esse meu tecido aqui, ele é um pouquinho texturizado, então não é muito fácil fazer isso daqui muito fininho, mas deu pra fazer ali. Vocês gostam sempre de saber qual tecido que eu tô usando? Eu acho que isso não faz muita diferença, mas esse daqui é uma sacaria comum, tá? Não tem marca. Eu ganhei de uma aluna com um trabalho de semiolha aqui muito lindo. Esse pano já ganhei assim trabalhado aqui no semiolha. Eu acho muito lindo, por isso eu não sei a marca dele, tá? É um pano normal de sacaria. Vocês gostam de saber a marca do pano que eu tô trabalhando, mas esse aqui não tem não. E as flores, eu vou trabalhar com amarelo canário e vermelho tomate. E um pouquinho do branco e um pouquinho do sépia para fazer acabamento. Então, assim, vou usar um pincel número 4 para fazer essa partezinha aqui de baixo. E vou fazer assim bem simples. Amarelo, um pouquinho do vermelho, mais amarelo. Eu quero que fique meio alaranjado para combinar com as florzinhas que eu tenho no tecido do acabamento embaixo. Vai ficar assim, ó, manchadinho. Vou pôr ainda um pouquinho mais do amarelo em cima. Preserva a linha aqui. Você pode até colocar, ó, manchadinho de vermelho para fazer a linha. Já vou fazer o outro aqui de cima também. Esse eu vou colocar o vermelho primeiro. Ó, bem em cima da linha. Agora eu pego o amarelo e bato aqui, ó, no meio. Vai ficar manchadinho. Não pode alisar demais, tá? Deixei mais vermelhinho ali perto, porque eu quero pôr uma isca de sépia. Isso vai dar um pouquinho mais de sombra. Pouquíssimo, tá? Nesse, só vou pôr aqui, ó, nesse cantinho. Agora, essa parte de cima, eu só vou fazer o seguinte. Quero colocar o vermelho aqui nessa parte do centro. Assim, ó, o vermelho. Você viu que eu tô fazendo, como eu falei da outra vez, largadinho. Ó, toda a parte de cima já foi. Eu vou até lavar meu pincel, porque eu não quero que fique, que não apareça esse amarelo. O amarelo há de aparecer. E eu coloquei o vermelho na área de sombra, você viu? O amarelo vai ficar sempre aqui, ó, a pétala aparentemente por cima. Aqui de novo. Não tô puxando linha, não tô separando pétala, só mesmo marcado aqui, ó, a sombra, a luz, a sombra e a luz. Agora as pétalas de baixo. Vou começar com o vermelho também, e eu vou colocar o vermelho aqui, 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 aqui e um pouquinho aqui sem pegar a borda. Lavo meu pincel, olhe bem onde estão as manchinhas de vermelho, porque agora a gente vem com as manchinhas de amarelo. Você tem que preservar aqui, ó, a área de luz, mas é tudo com mancha, então fica bem mais fácil. Aqui eu quero que fique mais claro. E aqui também. Essa pétala, ela tá por cima de tudo. Precisava nem ficar tão definido, mas não tem jeito comigo, né? Eu acabo definindo tudo mesmo. Olha aí. Vou sujar, para não ficar esse olhinho aqui de vermelho, eu vou sujar assim, ó, um pouquinho mais.
Invadir muito a área, tem que deixar um pouquinho mais de amarelo ali, porque eu ainda quero trabalhar com um pouquinho do branco. Exatamente nessa área aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Eu nem vou levar esse branco lá pra cima. Ó, o branco ficou só em cima do amarelo. Ele não fez volta, foi aqui, aqui e aqui. E agora eu volto com aquele pincelzinho 2 bem gastinho. Vou fazer uma coisinha escurinha aqui. Coisinha porque não é um batidinho, não é, são apertões de pincel, digamos. Ó, que legal. Agora o outro é a mesma coisa. Eu vou trabalhar com o vermelho aqui. Essa eu vou deixar por trás, então vou pôr aqui também. Aqui, ó, por trás. Então aqui vai um pouco do vermelho. Aqui vai o vermelho e aqui a gente pode preencher. Que aqui é o miolinho. Depois aqui, já tô fazendo essa inteira. Depois aqui. E nessa daqui é a mesma coisa daquela de lá. Coloco no centro. Lavo meu pincel, venho com o amarelinho. Começo aqui, ó, vou separar. Daí vou batendo pra dentro do vermelho. Porque se eu começar aqui, eu vou misturar já com o vermelho. E eu quero que esse amarelinho fique aparecendo ali. Essa outra. Você necessariamente não precisa deixar o amarelo, pode ficar um laranja. Se você bater assim um mais vermelho, ele vai ficar mais laranja. Se você fez, não gostou que ficou muito amarelo, põe mais vermelho. Se não gostou que ficou muito vermelho, espera secar um pouquinho e põe mais amarelo. E aqui o amarelo também. E por último, aqui nessa pétala que tá na frente, as duas flores estão na mesma posição. Isso vai facilitar. Um pouquinho do branco nessa área aqui. Lembra de deixar manchinhas, tá? Não coloque muita tinta e não faça linha. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui, porque ficou meio amarelo. E agora, com aquele outro pincelzinho pequenino, número 2, aqueles apertõezinhos. Uma puxadinha para um lado, outra puxadinha para o outro. E tá aí mais uma flor pronta. Agora, com esse mesmo pincelzinho 2 e o verde pinheiro, eu vou fazer aqui, ó, aquele pezinho que tem as sépalas. Verdinho, posso iluminar com um pouquinho do amarelo. Ó, bem pequeno, então eu coloco umas manchinhas de amarelo. Aqui tenho também, posso colocar, que já tá seco, vai ter que pôr outra vez. Agora eu posso colocar o amarelo que vai ficar mais clarinho. Mas tenta fazer sumir a linha, tá? Não deixa aqueles 3 pontinhos de amarelo bem certinhos, não. Prontinho. Agora nós vamos fazer essa linha que eu quero fazer douradinha. Eu vou colocar o amarelo aqui, ó, nessa área que tá aparecendo o cabinho. E vou puxar aqui até essa área da luz. Aí eu vou colocar um pouquinho do vermelho
o amarelo canário e o vermelho tomate. Mesmas cores que eu usei ali em cima, tá? Mesmos vermelhos. Ó, vou misturar um pouquinho. E agora, com bastante cuidado, eu vou colocar o sépia aqui no final e venho trabalhando aqui, ó, a linha. Pode até colocar mesmo o sépia em cima do vermelho. Vou passando bem de leve, fazendo contorno. Do lado de cá é a mesma coisa. Viu que eu puxei o sépia bem de leve, né? E agora, aquele pontinho de branco, começando bem aqui, ó, no centro, onde tá o amarelinho aparecendo mais livre. Aí você põe o primeiro pontinho ali e vem só sujando com o pincel para os lados. Pronto. Aqui já tá tudo sequinho, ó. Então, eu já vou trabalhar também essa luz aqui. Tô colocando a tinta do jeito que tá no pote. Vou dar uma esfumaçada nele. Como o tecido não é bem lisinho, olha como a gente tem dificuldade de fazer uma linha. Lembrando que isso aqui não é reto, porque você tem que acompanhar essa curvatura. Aqui, ó, já vai acabando. Esse desce um pouquinho mais. Ele tem que terminar aqui com esse brilho aqui. Pronto, 2 linhas. Agora, desse aqui, eu vou colocar no meio aqui, eu vou colocar uma linhazinha também, reta. E aqui, a gente vai trabalhar o contorno. Coloco a tinta e eu vou espalhando com o pincel bem de leve. Essa parte aqui, ó, eu vou descer com uma linhazinha mais fina até embaixo aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta, eu vou virar minha mão assim e vou passar aqui, ó, nessa borda. Nessa beiradinha aqui, na parte de baixo da elipse. Isso aqui tá por cima dos cabinhos, é a parte da frente da água. Agora eu vou repetir, ó, eu tenho aqui uma luz, então eu vou colocar 2 pontinhos aqui, eu tenho aqui uma luz, eu vou colocar um pontinho aqui. Depois eu tenho aqui essa, eu vou colocar um pontinho aqui e um pontinho aqui, 2 pontinhos. Em cima daquele escuro. É uma porção de pontinhos. Eu vou engrossar um pouquinho mais esse aqui. Fazer um pouquinho menor aqui do lado. Agora nós vamos esperar secar um pouquinho essa área aqui pra gente fazer um fundo bem de leve. Agora, para fazer o fundo, eu vou usar aquele pincel grande com cerda, número 6. Eu vou colocar aqui no pratinho uma pincelada do azul hortênsia. Eu vou começar com ele, ó, uma pincelada de água. Como que eu pego essa pincelada? Eu só coloco dentro do copo e tiro. Uma pincelada de água. Tiro o excesso e eu vou passar um pouquinho aqui, ó, desse lado, do lado de fora do copo, sumindo. Agora um pouquinho desse lado, também sumindo.
Agora um pouquinho aqui embaixo, puxando pro lado direito. Agora eu vou pegar uma pincelada do verde pinheiro, ó. Aqui eu tinha aquele restinho de azul, vai dar um verde grama, na verdade. Pincel sujinho. E eu vou fazer aqui, ó, umas batidinhas. Essa tinta aqui, ela tá aguadinha, assim, ó, tá mais líquida. Só nessa área aqui de dentro. Eu não vou fazer em volta. Preste atenção. Aqui, ó, no cantinho um pouquinho. Aqui que tem esses elementos um pouquinho. E olha como são pinceladinhas. Manchinha, sujeirinha. Isso não vai sair quando lavar, porque tá úmido. A tinta não tá dura para ficar só na superfície do tecido. Ela tá bem diluída. Um pouquinho aqui. Não faça toda a volta, não precisa. É como se fosse um batidinho mesmo. Nem lavei meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar aqui ainda, ó, nessa mistura. Viu como o sépia ficou bem diluído? E agora eu vou colocar aqui embaixo. Em cima do azul, sem cobrir o azul. Pertinho do copo mais forte. E à medida que vem afastando do copo, assim, arredondadinho, vai ficando um pouquinho mais suave, suave, até sumir. E o azul ainda continuou aparecendo. Então dá pra você ver que foi só mesmo um pouquinho. Nem comecei daqui, ó. Comecei daqui. Aproveitei a curvatura. E aqui dentro você ainda pode colocar uma sujeirinha do sépia, desse sépia, só aqui nesse cantinho do meio. Isso vai escurecer um pouquinho mais. Muito cuidado, tá? Muito cuidado para não deixar pesado. É só isso, o trabalho tá concluído. Eu gostei muito, combinou com o meu barradinho, eu espero que você também tenha gostado. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Todos os riscos de todas as aulas estão lá. Muito obrigado para meus apoiadores de coração. E agora o beijinho de hoje. Essa é a minha aluna virtual Sueli Maniza, que mora na cidade de Franca, São Paulo. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas procurando riscos na internet e desde então tem acompanhado meu trabalho, do qual diz gostar muito. Ela ama pintar, mesmo sem ter feito aulas ou cursos específicos, diz que para ela é como terapia e tem feito muito bem. Sueli, o capricho da sua pintura e do seu crochê me encantaram. Parabéns! Hoje o beijinho especial é seu.